Ele é promotor de justiça e fala sobre a importância de controlar a corrupção. Roberto Liviano, venha para cá. E aí, como é que é possível controlar a corrupção? Não é uma coisa assim que ou tem ou não tem? Não, em primeiro lugar, realmente, o termo correto é controlar. Porque muitas pessoas pensam é necessário acabar com a corrupção. Isso é algo impossível, né? Da mesma maneira que a desigualdade entre as pessoas, a violência, são coisas que você não extingue, você controla. E para controlar, você precisa ter planejamento, precisa ter estratégia, precisa ter vontade política dos governantes para realmente implementar medidas voltadas para o controle da corrupção. E existem muitas coisas importantes que podem ser feitas que têm um papel fundamental para que a corrupção seja mais controlada. Você sabe que tem um livro do Gore Vidal, que é um grande historiador e romancista americano, jornalista também, enfim. Ele tem um livro que se chama Inventando uma Nação, que é sobre o começo, a formação dos Estados Unidos. E ele fala que sem a corrupção não teria sido possível criar aquele Estado. Fala do Hamilton, enfim, dos famosos pais da pátria. Mas se não tivesse um certo nível de corrupção, não teria sido formado, a nação não teria sido formada. Isso é um fundo de verdade, quer dizer, tem um nível de corrupção, ou num momento de uma nação que é preciso ter a corrupção para botar óleo nas engrenagens? Não precisamos exagerar, né? Essa coisa de Sim, pequeno nível, né? Infelizmente, no Brasil, esses níveis têm sido, infelizmente, muito altos e as pessoas têm uma sensação de impunidade, de uma corrupção endêmica, espalhada, né? Sim. Aliás, é interessante você citar o caso dos Estados Unidos, porque quem estuda o tema da corrupção, ela verifica que ela tem, na verdade, raízes históricas no Brasil, né? A corrupção aqui, desde a colonização, do sistema de capitanias que se implementou aqui, criou um modelo muito ruim para nós e totalmente diferente do americano, em que as pessoas foram para lá para construir um país. E as pessoas vieram para cá para saquear as riquezas, né? Então, desde o início dos tempos aqui no Brasil, nós temos uma questão muito complicada, que é a perda da linha divisória entre o público e o privado, né? Infelizmente, no setor público, as pessoas acabam se apropriando, né, dos interesses e há uma mistura desses interesses. Eu costumo sempre lembrar, quando falo desse tema, um tempo atrás, um prefeito acusado de nepotismo, ele entrevistado por uma repórter, muito tranquilamente, ela indagou a ele sobre uma acusação de nepotismo, né? Falou, mas o senhor está contratando parentes e tal? Não, mas isso tem fundamento bíblico. Está no Evangelho de Mateus, primeiros teus, né? Quer dizer, as pessoas têm uma tamanha cara de pau, uma tamanha disfarçatez para justificar o injustificável, e é importante as pessoas enxergarem que nepotismo é uma das formas gravíssimas de corrupção. Agora, eu vou aproveitar que a Sandra está aqui conosco. Nesses anos todos de jornalismo, quantas matérias sobre corrupção, ou todo mês tem uma matéria nova sobre corrupção? A gente está assistindo agora, né, Jô, CPI do Cachoeira, a gente está assistindo ao início do julgamento do Mensalão. É uma atrás da outra, é uma tristeza. A gente espera que um dia acabar, a gente sabe que não acaba. Mas será que vergonha na cara? Ninguém tem, não? Mas você já noticiou alguma notícia sobre punição à corrupção? Sim, sim. É que a gente não vê na mesma proporção, claro, né, a punição, infelizmente. Mas há punição, sem dúvida nenhuma que há e tem que haver, né? Para que as pessoas tenham um pouquinho de medo, pelo menos, né? Tá certo. Mas voltando aqui ao assunto do nepotismo, e se a pessoa tiver, por exemplo, é possível acusar o presidente Kennedy de nepotismo pelo fato do irmão deles, Robert Kennedy, era o
o ministro da Justiça, vamos dizer assim? Então, veja, Jô, o direito tem uma regra de ouro, né, que nós devemos usar sempre, que é a regra da razoabilidade. O direito é, acima de tudo, razoabilidade e bom senso. Né? Eu não vou dizer a você que seja impossível que alguém admita, como ministro, como auxiliar direto, que tenha realmente bagagem e mérito para exercer essa função. Né? O que não pode haver é abuso desta prerrogativa. Não, eu sei, mas digo, mas não é, quer dizer, não é necessariamente... Não. O presidente da República pode convidar um irmão para ser ministro de Estado. Né? O que não pode haver, e isso é que é intolerável, é o abuso dessa situação, a contratação exagerada, em que as pessoas não tenham mérito para ocupar essas funções. Né? Isso aqui raramente acontece, né? Um ministro que não seja especialista na sua área. Infelizmente o Brasil tem assistido a muitos exemplos. Aqui a gente vê que o ministro serve para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Pois é, mas Por você quê? sabe, Porque Jô, ele é amigo do presidente, ou do partido tal, enfim. uma questão importante, que é muito importante destacar isso, a corrupção ela não acontece só no plano público, né? Porque as pessoas têm uma visão que a corrupção é um desvio de poder, é uma apropriação de algum interesse, de algum bem, praticada na esfera pública. Mas na esfera privada, há corrupção. O síndico do condomínio que superfatura uma compra e desvia dinheiro dos moradores, ele está praticando corrupção privada. Quando num contrato entre empresas há uma comissão subterrânea que alguém recebe de maneira paralela, escondida, essa é uma forma de corrupção. Quando alguém vai furar fila no restaurante, dá dinheiro ao maître para poder passar na frente dos outros, é uma forma de... É deselegante, exatamente. É deselegante. Aliás, a corrupção, se a gente verificar o sentido da palavra, ela tem um sentido de apodrecimento dos costumes, de desonestidade. Né? Esta ação que está sendo empreendida pelo movimento do Ministério Público Democrático, essa campanha Não Aceito Corrupção, ela tem essa ideia de contribuir um pouco para a mudança da cultura, né? Para que as pessoas possam resgatar o seu poder de indignação em relação a isso. Não se manterem impassíveis diante da corrupção. Realmente gritarem, protestarem. Há pesquisas que mostram que as pessoas estão mais preocupadas. Esse assunto se tornou mais relevante, as pessoas estão prestando mais atenção, mas é necessário ir muito além, porque infelizmente o Brasil ele tem uma indústria da corrupção. Termina um escândalo, já surge outro. Inclusive, às vezes se fala que os escândalos eles são fabricados para apagar os outros, né? Para tirar de cena outros escândalos. Então, nós precisamos realmente protestar contra isso, lutar contra isso. Então, essa campanha ela tem tido uma repercussão importante e a Rede Globo é uma parceira importante, está veiculando essa campanha em rede nacional, além de outros veículos, né? Ela foi criada pela FLEG Comunicação, do Augusto Diegues, que é um parceiro de longa data dessas ações ligadas ao Ministério Público Democrático, ao próprio Ministério Público. E nós acreditamos nisso. O promotor ele precisa trabalhar na punição, investigar, punir, processar. Isso é fundamental. Mas nós precisamos sair do gabinete também e conversar com o povo e mostrar o que é certo, o que é errado, mostrar que a corrupção gera dano à educação, à saúde. Mostrar... Eu acho que as pessoas sabem disso. Né, mas às vezes tem aquele papo, claro. mas sempre foi, isso é assim, varia só o tamanho da comissão, mas sempre há e tal. Agora, como você falou como promotor, sim, você já sofreu alguma ameaça no júri? Já foi ameaçado, Jô. Não é algo, é importante dizer que não é algo comum, não é algo frequente no Brasil. No Brasil não há essa cultura de ameaçar o juiz ou o promotor, mas de vez em quando acontece. Eu acusei um sujeito que na época estava preso no Carandiru, ainda havia o Carandiru, e a acusação contra ele era de tentativa de homicídio. Né? E ele levou a namorada no julgamento para mentir, inventar uma história para inocentá-lo. Né? E aquela namorada, ele tinha sido o primeiro homem da vida dela, e ela descaradamente inventando um monte de coisas no plenário. E eu, como promotor, tive que desmascará-la, né? E mostrar as incongruências, mostrar que ela estava mentindo, né? E a vítima, era uma tentativa, a vítima prestou depoimento, também o acusou. Ao final, ele foi condenado. Foi condenado, foi embora. No dia seguinte, os policiais que o levaram de volta para o presídio vieram ao meu gabinete e disseram que ele estava muito revoltado nesse trajeto. Disse que ia fugir da cadeia, arrumar uma metralhadora e ia matar a mim,
promotor e a vítima. Eu vou dizer a você, Jô, que eu me considero uma pessoa corajosa. Aliás, para ser promotor não dá para ser covarde, né? Mas, durante algumas semanas, quando tinha fugas no Carandiru, eu conferia a lista. Eu dava uma olhadinha na lista. Hoje eu nem lembro o nome desse réu. Não, e também procurar se tinham roubado alguma metralhadora. Não, assim. isso eu não cheguei a conferir, mas as listas de fuga eu dava Como é que é a história do rapaz que tentou, dos ladrões que queriam se vingar de um contrabandista? Essa história é muito engraçada. Essa é uma história que eu tive como promotor criminal, que eu atuo aqui no Fórum Criminal, né? Um grupo queria se vingar de um contrabandista que tinha passado a perna neles. Aí se juntaram para ir assaltar a casa dele, né? Mas tiveram uma informação errada. E aí chegou lá, viram que não era a casa dele, tinha dado tudo errado. Bom, já que estamos aqui, vamos assaltar. Entraram numa casa, uma família de japoneses na Liberdade, né? Só que a coisa que começa errada, um dos membros da família conseguiu escapar e chamou a polícia. E eles foram presos em flagrante lá. Estão respondendo a processo, o juiz interroga, etc. e tal. Aí chegou a minha vez de fazer as perguntas para o réu, né? Aí o réu, não, realmente, a gente entrou na casa, a gente levou as coisas da família, mas tem uma coisa, a gente não estava armado. Eu só ouvindo ele falando aquelas coisas, falei, aí chegou a minha vez de perguntar, falei, então, vocês foram se vingar de um perigoso contrabandista, foram na casa dele, vocês todos já com várias condenações, foram em grupo, e foram desarmados. O senhor quer que eu acredite nisso? O senhor não percebe que isso, inclusive, depõe contra a sua imagem de ladrão? Aí, aquilo pegou fundo. E... Não, o senhor tem razão, é verdade. A gente estava armado, sim, com medo da repercussão. Claro, ficar mal Porque, na ficha para os colegas.